Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo tranquilo aí? Estão se adaptando às videoaulas? Estão conseguindo fazer os exercícios? Qualquer coisa, manda lá as dúvidas. Me encontra aí nas redes sociais, né? Ou lá na plataforma. Manda as angústias de vocês aí com relação a essa situação que vocês estão vivendo, ou as dúvidas mesmo com relação aí às matérias, né, que a gente está estudando no decorrer desses dias, né? Quem não lembra de mim, tá aqui, né? Sou eu, o professor Elton Dantas, e a gente vai hoje estudar um pouco, aliás, continuar falando sobre a formação das monarquias centralizadas da Europa. Hoje a gente vai estudar um caso a caso. A gente vai ver três casos, né, que são importantíssimos, no meu entender. Eu acabei escolhendo esses três, né, para a gente olhar caso a caso, né? A gente na aula passada já viu o geral, né, dessa formação das monarquias, né, europeias, né, essa questão da centralização. E hoje a gente vai ver três casos, beleza? Vamos começar. Então, seguinte, o primeiro caso que a gente vai ver é o caso das dinastia francesa. Né? Então, a França ela vai se unificar a partir de alguns momentos específicos. Né? Eu trouxe alguns momentos específicos aqui para a gente entender de forma geral o que aconteceu no caso da França para que ela se unificasse. Né? Primeiro, a gente lembra, né, que a gente vai ter a dinastia Merovígia, né, onde a gente vai ter os chamados reis indolentes, né, onde a gente vai botar que esses reis eles não administravam, né, aqueles reis que não ligavam muito. Então, a administração era deixada principalmente para o primeiro-ministro. A gente tem a dinastia carolíngia, né, a gente vai ver que é uma dinastia importantíssima, né, para a gente entender a Europa medieval em si, né, a relação que essas monarquias vão ter com a igreja, né, e como nesse período da dinastia carolíngia a gente percebe que havia uma fragmentação, apesar da dinastia carolíngia ter um certo poder, mas né, a gente via que os senhores feudais tinham muita força, né? Aliás, é o início dessa construção da Idade Média após a queda da Roma, né? A queda de Roma, né? Então a gente vai ter aqui a mais importante para o que a gente está vendo, que é a dinastia capetinga, né? Porque é a partir dela que a gente vai começar a ver essas características de centralização do Estado francês. Primeiro, a gente vai ter aqui o Filipe Augusto, né? Ele aqui dá esse primeiro passinho para que a gente comece a centralizar o Estado. Né? A gente não, eles. Né? E qual é esse passo que ele dá? Ele começa a criar um corpo de funcionários que trabalham para o rei. Né? Uma burocracia. Isso é de fundamental importância. Ainda dentro da dinastia capetinga, a gente vai ter o Luís IX, né, onde que ele vai ser São Luís, né, vai ser santificado, né, a Igreja Católica acaba santificando esse homem aí por causa das cruzadas que ele entra, né? Então ele entra nas cruzadas, acaba tendo vitórias, né? E por causa disso a Igreja Católica santifica ele, né? Aí a gente, do olhar de hoje, a gente pode até perceber, né, como a questão da santificação, ela no decorrer da história vai modificando, né? Hoje a gente, quando o Papa vai colocar para santificar uma determinada pessoa, ele vai utilizar algumas regras diferentes das regras que eram utilizadas aí na Idade Média, como a gente pode ver no caso aí do Filipe, do Luís IX, né? E aí a gente vai ter o Filipe o Belo, esse sim, né, que vai centralizar ainda mais o Estado francês. É no período dele, né, no reinado dele, que a gente vai ter o cativeiro de Avignon, que é quando ele leva para essa cidade, a cidade de Avignon, o papado, né,
Óbvio, porque era interessante que, primeiro por uma questão de ter controle, um caminhão aí passando, não sei se vocês ouviram, mas foi um caminhão passando ali. Então, ele leva o Papa, né, ele... Meu Deus, dois caminhos da hora. Ele sequestra o Papa, né, para cidade, para Avignon, né, para França, e faz isso para ter um controle maior do clero. Como a gente sabe que no período medieval, e só lá hoje a gente não vê isso mais, né, a igreja tinha forte influência dentro da lógica política, né? Lembrar que os reis, né, eram reis porque Deus tinha abençoado eles com essa dádiva, né? Então, é tanto que sempre... Hoje resolveu essa bocada de caminhão. Então, sempre tinha ali essa ligação. E aí o Filipe o Belo, né, tenta levar a igreja para a França para ter um maior controle sobre esses papas, também sobre o dinheiro que era arrecadado, né? Só que aí o Filipe o Belo, ele não vai deixar herdeiros, né? E a dinastia Capetinga já acaba deixando de existir e vai aparecer a dinastia Valois, né? Justamente porque o Filipe o Belo não deixa herdeiros, né? Eu trouxe aqui que o Eduardo III, ele vai querer assumir, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, ele vai querer assumir o trono da França, o que não é muito interessante, visto que a França e a Inglaterra nesse período tinham algumas desavenças, né? Porque a Inglaterra tinha perdido terras que tinham no continente para a França, né? Ali o litoral da Europa, não coloquei o mapa, mas o litoral da Europa, ele pertencia, o litoral norte ali, né, da França, ali na Europa, pertencia à Inglaterra, né? E os franceses tomam o controle, deixando a Inglaterra somente com os domínios ali na ilha, né? Então, como eles tinham essa desavença, o Eduardo III vai querer assumir o trono francês, já que o Filipe o Belo não vai deixar herdeiros, né? Eles vão morrendo no meio do caminho, mas acaba que, por utilização da lei sálica, né, o Eduardo não consegue assumir o trono da França, e também porque os franceses não queriam, né? Então eles utilizam só essa lei, que era uma lei lá do período, se eu não me engano, dos carolíngios, né? Sobre essa questão dessa lei sálica. E o que é que diz essa lei sálica? Então eu trouxe aqui uma árvore genealógica aqui. A gente tinha o Filipe o Belo e a gente tinha os filhos dele, né? O Luís o Teimoso, Papocô. A Isabel, a loba da França, né, como ela era conhecida, ela foi e se casou. Hora dos caminhões. Ela foi, se casou e foi viver na Inglaterra, né? Se casou com o rei inglês e teve um filho, né? Justamente o Eduardo III, que queria assumir o trono da França. Porém, a lei sálica, que era uma lei muito antiga, dizia o seguinte, que o trono da França, a linhagem que passaria para frente, né, a linhagem que assumiria o trono, tinha que ser uma linhagem masculina. E como a gente consegue ver aqui, o Eduardo III, ele era da família real francesa, né, ligado aos capetinhos, porém por uma mulher. E aí eles utilizaram essa lei, a lei sálica, que dizia que somente a linhagem masculina que poderia assumir o trono. Então, acaba que o Eduardo não consegue assumir e a dinastia Valois é que assume o trono, né? E é nesse período da dinastia Valois que a gente vai vivenciar a chamada Guerra dos 100 Anos, né? Que era justamente uma tentativa da Inglaterra reconquistar aquelas áreas que eles tinham perdido, continentais que eu falei anteriormente, né? E estavam conseguindo. Então, os ingleses tinham dominado grande parte do território francês, né? Até
80% já do território francês, quando vai surgir uma senhorita, né? Joana d'Arc. É a meninazinha de 16 anos que chega pro rei e diz o seguinte, ó, eu tô falando aí com o pessoal, gente fina, Maria apareceu para mim, Jesus apareceu para mim, a Joana d'Arc dizendo, e disse o seguinte, ó, vai lá, fala com o rei, entra na guerra que tu vai conseguir conquistar os territórios perdidos da França. Ela vai, fala com o rei, fala que Jesus e Maria tinham falado com ela, o que é que o rei faz? Vai para a guerra. Nesse período, a senhorita aí, Joana d'Arc, era bem novinha, tinha só 16 anos. Ela era camponesa, né? Ou seja, não tinha nenhum tipo de instrução militar nem nada, mas, né, através dessa, vamos dizer assim, ação da Joana d'Arc, a França vai lá e consegue derrotar a Inglaterra, né, nessa Guerra dos 100 Anos, reconquista todo o território, né? Só que no meio do caminho, né, a Joana d'Arc é capturada pelos ingleses, levada e chamada de bruxa, né? Dizem, né, os ingleses dizem, julgam ela, falando que ela não tinha... isso aí já no final da guerra, já tinha 18 anos a guerra, ainda durou mais 2 anos, né? E aí a Joana d'Arc acaba sendo queimada, né? Tratada como bruxa, diz que ela não via Jesus, nem via Maria, os demônios que falavam com ela, claro, foram os ingleses que tinham capturado, tinham acabado de ser derrotados por ela e pelo exército francês, então queimam ela como bruxa, né? Claro, né? Mulher na Idade Média que se destaca, acaba sendo queimada como bruxa, né? Então ela é queimada como bruxa, porém, algum tempo depois, a França consegue, né, tirar essa ideia de que ela era bruxa e acaba santificando ela hoje, a Santa Joana d'Arc, né? A gente vê mais uma vez como a guerra acaba levando a muitas santificações, né? Canonizações. Então a gente vai ver aqui o caso da Inglaterra, que é o segundo caso. A Inglaterra começa com essa questão do Guilherme, né, o Conquistador. Faltou uma vírgulazinha aqui. Então o Guilherme o Conquistador, ele conquista algumas regiões ali da Inglaterra e tal. E muito tempo depois, o João Sem Terra, que vai ganhar esse nome justamente porque vai ser ele que vai perder aquelas terras que a gente tinha falado, né, anteriormente, do que seria hoje o norte da França, né, que a gente tinha citado anteriormente, ele que vai perder, né, e as derrotas do João Sem Terra vão levar à criação da Carta Magna, né? Claro que a gente está generalizando, faltam muitas questõezinhas, algumas minúcias, mas como a gente vai falar de 3 casos, então vamos só citar alguns pontos importantes, né? Então, em 1215 a gente vai ter a questão da Carta Magna, né? O que é essa Carta Magna? Carta Magna é a carta maior, né? É uma lei que é superior ao rei. Para a gente pensar uma coisa nessa época, em todos os outros países a gente vai ter a construção das sociedades absolutistas, né? Onde os reis comandavam, né? Os reis escolhiam, né? Podiam mandar uma pessoa ser presa simplesmente com uma carta régia que dizia que a pessoa ia ser presa, não precisava ter motivo nenhum, né? O rei falava, tinha que ser feito. Então, a Inglaterra, desde o começo, logo da sua monarquia, né, logo durante a sua centralização de poder, ele vai ser, o poder do rei vai ser diminuído, né? Os reis nunca serão tão fortes, justamente porque a burguesia, né, da Inglaterra, desde o começo, vai conseguir implantar essa lógica de carta magna, de um reino constitucional, né, de um reinado constitucional. O rei vai estar submetido a leis, né, não vai poder fazer tudo, né? E essa Carta Magna traz alguns direitos civis, né, que eu destaquei aqui, alguns, como por exemplo, aqui, né, esses que eu destaquei aqui, o direito do homem ser julgado por iguais, né,
e você só paga imposto se você tiver direito a uma representação no parlamento, ou seja, pessoas que vão criar leis, né, que podem favorecer ou não. Então, a Carta Magna ela traz essas questões, né? Sim, Sem Terra aí. Sim. Então, na Inglaterra também a gente vai viver aquela lógica, né? A Guerra dos 100 Anos que a gente tinha falado anteriormente, a ideia do Eduardo de tentar conseguir o reino francês, né? De se tornar rei por causa da falta de descendência lá do Filipe o Belo, que a gente tinha falado anteriormente, e também durante esse período, durante a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra não vai querer só conquistar o domínio ali das regiões francesas, né, reivindicar o trono francês, nem só recuperar as terras, mas também recuperar a região de Flandres, né, que é essa daqui que está marcada, que é hoje o que seria os Países Baixos, ali pertinho, onde hoje provavelmente seria a Holanda, né? Só que, né, como a gente já tinha falado na aula anterior, nesse período aí é onde a gente vai ter aquelas coisinhas desagradáveis, né? Como a gente está vendo aí a guerra, né? A gente vai ter também secas, tanto na Inglaterra como na França, porque o solo europeu ele começa a se desgastar, ele começa... Aqui essa região tinha sido controlada pelo Império Romano e o cultivo de alimentos nessas regiões já vinha há muito tempo. Então o solo começa a ficar esgotado, né? Não tem mais nutrientes, né? E o pessoal não tinha naquela época a ideia de, vamos dizer assim, mudar de lugar, esperar o solo descansar, não sabiam usar adubos, né, como hoje a gente utiliza. Então esse solo fica esgotado, eles não conseguem mais produzir naquela região e a galera começa a passar fome. E para finalizar, né, ainda tem o diabo de uma peste que acontece lá. Toma-lhe peste negra, né? Começa a morrer muita gente. Esse é um período de muita morte, né? Se a gente hoje vive uma situação de desconforto, né, por causa do vírus, do coronavírus. Se a gente olha para a história da Europa, principalmente, mas da América também, a gente vai ter muitos momentos piores do que esse, né? Se a gente pensar aí esse período aí, onde teve guerra, peste, morte. Lógico que nesse período aí, a Europa, como começava a se juntar alguns burgos, né? Essas cidades elas eram imundas, né? Então o pessoal não tinha noção de higiene, não é? Não é como hoje que o pessoal tem noção de higiene, que sabe usar uma máscara, né? Que sabe que se infecta, né? Então nessa época aí não tinha noção de como eram feitas as contaminações, né? Sabia que as pessoas se contaminavam porque se aproximavam da sujeira. Então era uma verdadeira imundícia, vamos assim dizer, né? A Europa, né? Era muito comum ter muito rato, né? Então o pessoal ia lá, abria o armário, os ratos saíam correndo. O pessoal pegava farinha, o rato empapava às vezes de urina os alimentos e as pessoas se alimentavam mesmo assim, né? Era comum que os hábitos de higiene, vamos dizer assim, era escassos, eram desconhecidos, né? Nesse período, o pessoal não tinha nenhuma ideia do que era bactéria, vírus, micro-organismo, né? Eles acreditavam que as doenças eram transmitidas através dos miasmas, né? E ficavam no sangue. Os tratamentos eram... Então, por exemplo, é muito comum a gente ver aquele médico, né, que ia tratar a peste com aquela máscara, né, um bico, né? Ali naquele bico eles colocavam algumas ervas, né, onde o cheiro bom dessas ervas para eles atrapalhava a infecção, né? Mas se a gente pensar na peste negra especificamente, a transmissão era feita por você se alimentar ou entrar em contato, né, ou em alguma ferida ou colocar na boca da urina do rato, ou então ser picado pela pulga, né, que o rato trazia. Então, eles não tinham essa ideia e acabavam se contaminando. Porém, quando acaba a guerra, né, que a Inglaterra consegue estabelecer, e a gente começa a ver também uma centralização do Estado inglês, né? E o último que a gente vai tocar em Portugal, né, a chamada Revolução de Avis, né? E para a gente entender um pouco isso, a gente vai ver que a Península Ibérica
ela vai ser controlada pelos mouros, né? Quem eram os mouros, né? Eram povos os povos islâmicos, né? Que vinham ali do norte da África, subiam para a Península Ibérica e controlaram toda a Península Ibérica, restando somente alguns reinos, né? Esses reinos aqui que eu coloquei, né? O reino de Leão, Navarro e Castela e Aragão, né? Então esses 4 reinos passaram a resistir essa invasão moura, né? Essa invasão árabe, essa invasão islâmica na Europa, né? Contra os povos cristãos, né? E aí esses 3 reinos vão pedir ajuda, né, de um duque francês, né, o Dom Henrique de Borgonha, né? E esse Dom Henrique, por ajudar o reino de Castela especificamente o reino de Leão especificamente nesse combate aí aos mouros, né? Eles vão ganhar um condado, né? O condado portucalense. Então, o Dom Henrique vai assumir essa área. Então, o Dom Henrique acaba se casando aí, né? E tem um filhotezinho, o Dom Afonso Henrique. Esse Dom Afonso Henrique é importante, né? Ele já nesse período aí onde o Dom Henrique ainda controlava o condado de Portucalense, o condado era só um condado, né? Mas com o filho dele, o Dom Afonso Henrique, que era uma homenagem ao pai e o avô, né? Ele acaba declarando, vamos dizer assim, a independência de Portugal, né? E ali vira o Reino de Portugal, deixa de ser o condado e vira o Reino de Portugal. E aí algum tempo depois, a gente vai ter o Dom Fernando e a Dona Eleonor Teles, né? Eles vão ser os reis de Portugal nesse período, só que eles não vão ter filhos, vão ter somente uma filha, né? A Dona Beatriz. Ela vai se casar com um cara que não era português, ele era do reino, agora não me lembro, se eu não me engano era de Leão, né? Do reino de Leão. E eles não têm rei. Acontece que o Dom Fernando I papoca, fica só a Dona Eleonor, né, como regente, né, que é a pessoa que controla ali o trono por algum tempo até assumir. O que ele queria era o que o reino de Portugal esperava era que assim que nascesse um menino, né, o primeiro filho da Dona Beatriz, ele fosse considerado rei de Portugal. Porém, o que a Dona Eleonor faz? Passa o reinado direto, né, para a Dona Beatriz, para Beatriz. Só que o que acontece? A Beatriz era casada com quem? Com João, que era rei da onde? Do Reino de Leão. O que ia acontecer com o Reino de Portugal nesse caso? Já que nesse período quem mandava e quem manda era o homem. O Reino de Portugal voltaria a se juntar ao Reino de Leão. Só que não era do interesse vamos dizer assim, da burguesia portuguesa que vinha crescendo nesse período e ganhando cada vez mais poder, né? Era interessante para eles que eles mantivessem ali essa liberdade, né, que o reino de Portugal dava para eles e o poder que eles tinham sendo do reino de Portugal, né? E aí eles não queriam que se tornassem passassem a se tornar do reino de Leão. Para os nobres não fazia diferença, tanto fazia, podiam se tornar rei, continuariam com seus privilégios. Mas para essa nobreza, para essa burguesia e para a população, aí sim. Então a gente vai ter um descontentamento da população e no meio desse descontentamento, né, dessa divisão que o reino de Portugal vai ter entre os nobres que queriam se juntar ao reino de Leão e essa burguesia, essa população, né, comum que queria continuar como reino de Portugal. No meio dessa confusão a gente vai e tem a morte, né, do amante da Dona Leonor. Né? E quem é que acaba matando isso? Né? O Dom João, mestre de Avis, que era irmão do Dom Fernando I.
Só que o Dom João era irmão do Dom Fernando I, porém, ele era, vamos dizer assim, bastardo, né? O Dom Pedro I de Portugal, né? Que aí é interessante a gente pensar que o nosso Dom Pedro I brasileiro, ele era Dom Pedro I aqui no Brasil. Se ele fosse ser Dom Pedro lá em Portugal, ele ia ser o quarto, né? Que já tinha esse aqui, que era o Dom Pedro I de Portugal, o primeiro rei com o nome de Pedro, né? Então, o Dom Pedro I era pai do Dom João, mestre de Avis, e pai do Dom Fernando I. Então, como o Dom João, o mestre de Avis, mata lá a Dona Eleonor e inicia, né, essa revolução de Avis, né, com o intuito de conquistar o território para eles, né? Então a gente vai ter o Dom João, mestre de Avis, fazendo essa revolução. Ele vai contar com a ajuda da nobreza inglesa e a nobreza de Castela, que queria controlar o reino de Portugal, né, se juntar, vai contar com a ajuda da nobreza francesa. A gente sabe, né, o resultado final, né, o Dom João vai sair vitorioso, e aí a gente vai ter a formação do Estado Nacional Absolutista Português, um dos primeiros estados absolutistas, um dos primeiros que vão conseguir se tornar um Estado moderno, né? E fundamental para a história do Brasil, porque essa nobreza não, essa burguesia portuguesa que vai ganhar força nesse período é quem vai, e essa unificação cedo do território de Portugal é que vão permitir a que Portugal seja um dos primeiros países a começar as chamadas grandes navegações, que vão levar à descoberta, né, do ponto de vista português, da nossa terra, né, da América e especificamente do Brasil, né? A gente vai ver que a Espanha começa as grandes navegações, ainda não tinha nem conquistado todo o seu território, né? Finalzinho ali, a gente ainda tinha a região de Córdoba, né, que ainda estava sob o controle dos mouros, né? Dos povos do islamismo, né? Então, a gente viu aqui um panorama, né, de alguns acontecimentos que levaram à centralização de alguns países, né? Inglaterra, França e Portugal, porque é importante para a gente. E, por enquanto, é isso, viu, pessoal? Qualquer coisa, qualquer dúvida, falem comigo, entre em contato comigo pelas redes sociais, que a gente vai tá aí para ajudar, tá certo? Valeu!